Bíblia, diz a Bíblia em 1 João, capítulo 2, versículo 2, ele é a propiciação pelos nossos pecados e não somente pelos nossos pecados, mas também pelos de todo o mundo. Embora os arminianos não sejam universalistas no sentido nato da palavra, esta declaração vemos os arminianos corajosamente expondo a expiação universal. Cristo morreu por todos os homens, cabeça por cabeça. Tá? Sua morte na cruz cobriu os pecados de todas as pessoas que já viveram, desde que o aceitem. Seu sacrifício obteve perdão e liberdade para cada pessoa em todos os tempos e na história. A morte de Cristo, portanto, não é apenas pelos eleitos de Deus, não se limita àquele povo seleto determinado por Deus. É para todos os homens, inclusive os falsos mestres, ou seja, é uma expiação sem exceção. No entanto, no mesmo tempo, a gente vê os arminianos tiveram que lidar com o fato de que nem todos os homens desfrutam dessa salvação na morte de Cristo. Alguns homens perecem em sua incredulidade e nunca recebem os benefícios que Cristo obteve para eles. No raciocínio arminiano, que é idêntico aos catecismos católicos, temos algumas implicações. Significa que Cristo, ele morreu em vão por alguns. Sua morte não é suficiente para assegurar a salvação de algumas pessoas. E o que significa, então, essa negação da eficiência, da suficiência da expiação de Cristo? A pétala venenosa do lilás, arminiano, dessa vez, foi que a expiação ilimitada de Cristo falhou. Não é à toa que esta fragrância do Evangelho, como alegam, é algo assim meio esquisito para os narizes. Além disso, não é à toa que essa fragrância é meio estranha. Além disso, os arminianos novamente fundamentam a salvação da fé no pecador, não na obra soberana de Deus, em Cristo na cruz. Das hipóteses, Cristo torna a salvação possível apenas para o pecador. O fato determinante na salvação não é que Cristo fez ao morrer, mas que o pecador faz ao crer. Cristo morreu em vão, a menos que o pecador creia. Além disso, essa pétala venenosa se destaca nas igrejas de nossos dias. Oh, que doce aroma se nós tivéssemos somente a tulipe bíblica prevalecendo e enchendo as pessoas do bom perfume do Evangelho de Cristo. Cristo morreu somente por aqueles eleitos que lhe foram dados pelo Pai, de forma eficiente, eficaz e com segurança eterna para a salvação. Um terceiro ponto levantado pelos arminianos, que eram os antigos remonstrantes, eles retornaram os seus enganos diabólicos e sutis. Veja, eles esconderam a verdade de sua posição por trás de uma linguagem sólida. Veja o que eles dizem nos seus artigos. Que o homem não tem fé salvadora por si mesmo, nem pela energia do seu livre-arbítrio, na medida em que ele, no estado de apostasia e pecado, não pode por si mesmo pensar, desejar ou fazer nada que seja verdadeiramente bom, como a fé salvadora eminentemente é, mas que é necessário que ele nasça de novo em Cristo por meio de seu Espírito Santo e seja renovado em entendimento, inclinação ou vontade, e todos os seus poderes para que ele possa entender, pensar, desejar, efetuar corretamente o que é verdadeiramente bom de acordo com a sua palavra de Cristo. João 15, verso 5. Sem mim nada podeis fazer. Parece que a partir dessa declaração que os arminianos defendiam a doutrina reformada da depravação total, de que o homem é completamente corrupto em si mesmo e incapaz de fazer qualquer bem sem a graça de Deus. Parece que eles defendiam a graça soberana na salvação do pecador, de modo que somente Deus, por meio de seu Espírito regenerador, leva o homem a se arrepender e crer. Parece que até eles
condenam o livre-arbítrio, né? Mas isso foi um engano grave. Na realidade, os antigos remonstrantes, que seriam os atuais arminianos, ensinavam exatamente o oposto. Ao ler a seção de rejeição de erros dos cânones de Dort, capítulos 3 e capítulo 4, você descobre a verdadeira posição deles sobre a natureza da depravação do homem e sobre a natureza da graça salvadora de Deus. A partir disso, aprendemos que os arminianos ensinavam que o homem é apenas parcialmente depravado e que ele reteve o seu poder de livre-arbítrio após a queda. Portanto, o pecador não regenerado não depende totalmente da graça e do Espírito de Deus para a salvação. Ele é capaz de se preparar para a salvação e cooperar com Deus na salvação. De acordo com os remonstrantes, que eram os antigos arminianos, o homem caído pode ter fome e sede de justiça e vida por si mesmo. Ele pode oferecer o sacrifício de um espírito contrito e quebrantado da parte do Espírito Santo. Ele pode usar seus poderes naturais para encontrar Deus no meio do caminho, na estrada da salvação. Deus concede ao pecador uma graça comum, mas cabe a ele exercer o seu livre-arbítrio e decidir se será ou não salvo. No esquema arminiano, a fé não é um dom soberano de Deus operando no coração do homem pelo poder do Espírito regenerador, mas é um ato do homem que realmente precede a regeneração. Uma vez, os arminianos negaram a soberania da graça salvadora de Deus, desta vez promovendo as pétalas venenosas da depravação parcial. Os pais de Dort viam isto como o que realmente era, nada mais do que uma ressurreição da antiga heresia pelagiana e até semi-pelagiana, que negava a depravação total do homem e promovia o livre arbítrio do homem. Deixaremos claro o seguinte: o homem tem uma liberdade, mas não uma liberdade libertária, ou seja, esse livre-arbítrio que é ensinado pelos remonstrantes. Eles não podem, no fim, escolher a Deus. Embora vivamos em um tempo em que se coloca o amor em primeiro lugar em detrimento da doutrina bíblica, devemos sim denunciar esse perfume esquisito do lilás arminiano e que seja apagado das igrejas e que o precioso aroma da tulipe paulina reformada seja poderosamente cheirado e saboreado no meio de tanto engano. O quarto artigo dos arminianos também deve ser visto à luz do que acabamos de ver. Eles dizem o seguinte: que esta graça de Deus é o princípio e a continuação e a realização de todo o bem, até o ponto em que o próprio homem regenerado, sem graça, preveniente ou assistencial, despertadora, seguidora e cooperativa, não pode pensar, desejar ou fazer o bem, nem resistir a qualquer tentações para o mal, de modo que todas as ações ou movimentos que podem ser concebidos devem ser atribuídos à graça de Deus em Cristo. Mas quanto ao modo de operação dessa graça, ela não é irresistível, visto que está escrito a respeito de muitos que resistiram ao Espírito Santo. Atos 7 e em outros lugares. Mais uma vez parece que os arminianos estão defendendo a graça soberana, pelo menos na primeira parte do artigo. A graça de Deus, eles parecem dizer, é responsável por todo o bem que o homem faz. Mas observe que as palavras usadas para descrever a graça de Deus quando chega no pecador é diferente. Veja, o artigo chama uma graça auxiliar, uma graça cooperativa, implicando que Deus simplesmente precisa da ajuda do homem para alcançar esta salvação e que o homem trabalha junto com Deus para alcançá-la. Nós encontramos isso nos catecismos romanos, ok? Isso expõe que os arminianos, em sua verdadeira posição, ou seja, são semi-pelagianos. Além disso, os arminianos declaram claramente sua rejeição sobre a graça soberana e irresistível.
A graça de Deus, quando chega ao pecador, pode ser resistida por ele. Deus tenta salvar o pecador quando vem a ele com o Evangelho. O Espírito se aproxima do homem, né, com a graça da salvação, mas o homem pode afastá-lo com a sua vontade soberana. O Espírito vem com a graça regeneradora, mas não pode dá-la até que o homem primeiro creia por um ato de sua livre vontade. E se um homem não quer crer, o Espírito é paralisado. Esta é a flor que defende os arminianos, essa graça irresistível. Quão é poderosa esta pétala venenosa hoje nas igrejas. Ó, que o precioso aroma, senhores, da tulipa bíblica paulina possa permear as igrejas do final dos tempos, né? Como aconteceu em Dort, que foi esclarecido. A graça soberana de Deus é irresistível e a conquista do coração e a vontade perversa do pecador que é eleito de algum modo é infalivelmente levado à fé e à conversão somente pelo Espírito. Os antigos remonstrantes, que são os atuais arminianos, eles expressaram a sua crença a respeito da perseverança dos santos. Veja o que eles disseram: que aqueles que são incorporados a Cristo por uma fé verdadeira e assim se tornaram participantes de seu Espírito vivificante, têm por meio disso pleno poder para lutar contra Satanás, o pecado, o mundo e a sua própria carne, e para obter a vitória, sendo bem compreendido que é sempre pela graça assistencial do Espírito Santo e que Jesus Cristo os auxilia por meio do seu Espírito em todas as suas tentações. Estende-lhes sua mão e, se eles estiverem prontos para o conflito, desejarem sua ajuda e não forem inativos, os impede de cair, de modo que eles, por nenhuma astúcia ou poder de Satanás, possam ser enganados, nem arrancados das mãos de Cristo, de acordo com a palavra de Cristo, conforme João capítulo 10, 28. Ninguém as arrebatará da minha mão. Mas se eles são capazes, por negligência, de abandonar novamente os primórdios de sua vida em Cristo, de retornar novamente a este presente mundo mau, e se afastar da santa doutrina que lhe foi transmitida, se perder uma boa consciência e se tornar desprovido da graça, isso pode ser determinado, mas particularmente a partir da Sagrada Escritura, antes que nós mesmos possamos ensiná-la com a plena persuasão de nossas mentes. Bem, deveria ser evidente, mais uma vez, os arminianos rejeitam e mostram também a sua verdadeira face, rejeitam as Escrituras e mostram a sua face, dessa vez rejeitando a perseverança absoluta dos crentes. Eles estão dispostos a dizer que Deus torna possível que os salvos perseverem. Ele lhes dá graça suficiente, ele os auxilia na batalha da fé, para que possam vencer e alcançar o objetivo da salvação. Vi duas coisas a respeito da posição arminiana. Conforme exposta nesse artigo, eles tornam essa perseverança dependente da atividade do crente, né? Cristo estende sua mão para ajudar o crente e o manterá, mas somente se ele desejar essa ajuda, se preparar para a batalha e trabalhar arduamente por conta própria, né? Mais uma vez, a posição da soberania humana na salvação, ela é notória na salvação arminiana. Deus não pode fazer o crente perseverar a menos que o crente queira e trabalhe primeiro. E segundo os arminianos, afirmam em poucas palavras que não creem na perseverança total dos crentes e, portanto, na segurança absoluta dos salvos. Em outras palavras, eles postulam que um crente pode perder sua salvação, assim como na igreja romana. Ele pode ser salvo hoje e perecer amanhã. Ele pode ser salvo por toda a vida e no final se perder e se juntar aos ímpios no inferno. Esta última pétala dessa lilás arminiana é outra pétala venenosa, é uma segurança carnal. Ela deixa o crente sem nenhuma garantia real de ser salvo até o fim. Faz com que ele confie em si mesmo para a libertação final
isso é uma segurança carnal, senhores. Claro, isso decorre de tudo que os arminianos ensinam. Em todos os pontos da salvação depende da vontade do homem. Então a salvação está sempre em terreno instável. Nunca pode ser segura e protegida. A salvação só pode ser assim se depender da vontade e obra de Deus no início ao fim, em todos os tempos intermediários. Já a flor pura do monergismo bíblico é totalmente diferente. Afinal, Deus guarda os seus para que no fim ninguém se perca. Na tulipe de Deus, na tulipe paulina, nós vemos algo totalmente diferente. Embora eles usem vários versículos para querer sustentar essa doutrina romana. Mas a grande verdade é que Deus é que dá graça para perseverar, para que todos cheguem à glória. Este é o doce perfume da tulipe reformada, senhores. As pétalas da lilás arminiana exaltam veneno mortal. Qual flor você está saboreando nesses últimos dias?